segunda temporada, episódio 4, O roubo do código da realidade. Episódio dividido em 8 partes. Parte 1, O despertar do caos. Cena inicial, a base secreta está em silêncio. Henrique, Dr. Rui e Vitor estão reunidos em torno de uma mesa, observando o último relatório sobre o código da realidade. Henrique olha para o Dr. Rui, apreensivo. Henrique, eu sabia que algo estava errado. O código não é algo que devêssemos deixar ao acaso. Dr. Rui, com tom de brincadeira, nunca deixe nada importante no modo salvar para mais tarde. Isso é uma lição de vida para todos, especialmente se você for um senhor do tempo. Vitor, preocupado, o código foi roubado. Como conseguimos trazê-lo de volta? Dr. Rui, pensativo, quando a realidade começa a ruir, é como tentar pegar água em uma peneira. Mas podemos fazer uma coisa: se você entender como as camadas da realidade se sobrepõem, podemos nos infiltrar nas distorções e encontrar Dalek. Henrique, Dalek, ele deve ser uma peça fundamental nesse jogo. Se ele controla o código, ele pode reescrever tudo. Corte para uma cena misteriosa. Em um local desconhecido, uma figura encapuzada sussurra para outra. Figura 1. Os Daleks maçônicos estão agindo. Eles sabem que o código é a chave para o controle absoluto. Dalek é apenas um peão no jogo deles. Figura 2. E os aliados? Eles estão prontos para intervir? Figura 1. Sim. Eles estão em toda parte, infiltrados em todas as dimensões. Quando o momento chegar, eles revelarão seu verdadeiro poder. Parte 2. A dimensão distorcida. Cena 2. O trio ativa o dispositivo de transcomunicação. Um feixe de luz começa a emanar da máquina. Eles são transportados para uma dimensão distorcida, um lugar onde as leis naturais parecem falhar. O tempo flui de maneira errática, e o espaço parece se dobrar sobre si mesmo. Dr. Rui, observando a distorção. Ah, sim. O maravilhoso mundo da física descontrolada. Aqui, até o conceito de acaso ficou sem emprego. Henrique, tentando se focar, onde estamos? Como isso foi possível? Dr. Rui, você sabia que há lugares onde até o caos tem sua própria ordem. É como uma piada que não faz sentido, mas faz você rir de qualquer forma. Vitor, tenso, isso não é engraçado, doutor. Precisamos encontrar o código. Henrique, pensando, se Dalek realmente conseguiu manipular isso, ele deve ter alterado o código em algum ponto dessas distorções. Corte para uma cena sombria. Em um canto da dimensão, duas figuras observam o trio de longe. Figura 3. Eles estão aqui. Os Daleks maçônicos não vão gostar disso. Figura 4. Deixe-os chegar mais perto. Quando estiverem no centro da teia, nós agiremos. Parte 3. O encontro com Dalek. Cena 3. Finalmente, eles chegam a um salão gigantesco, onde Dalek está sentado em uma cadeira, cercado por textos e símbolos flutuantes. Ele parece estar lendo um livro, mas o tom de sua presença é imenso, como se estivesse à frente de um tribunal cósmico. Dalek, olhando para eles, com um sorriso malicioso. Ah, os heróis. Eu estava esperando por vocês. Como estão? Cansados de tentar manter a ordem. A destruição está ao virar da esquina. Dr. Rui, se você estivesse no meu lugar, saberia que a destruição é só uma parte do ciclo. O problema é que, ao mexer com a realidade, você acaba criando buracos cósmicos. E eu odeio buracos, especialmente os que não posso fechar. Henrique, indignado, você não entende o que está fazendo. O código não é algo para brincar. Com ele, você destrói e recria o universo, mas perderá o equilíbrio. Dalek, e o que você sabe sobre equilíbrio? Eu sei que destruição é só uma forma de criar algo novo. Como uma tela em branco. Henrique. Um novo começo. Corte para uma cena reveladora. Dalek olha para uma tela holográfica, onde símbolos maçônicos aparecem. Ele sussurra: Dalek, os Daleks maçônicos estão certos. O caos é necessário para a ascensão. Eles sabem que o verdadeiro poder está além do código. Parte 4, O poder da destruição. Cena 4. Dalek começa a manipular o código diante deles, e a realidade ao redor começa a distorcer ainda mais. O trio tenta impedir,
mas uma onda de energia os derruba. Victor, isso é poder demais. A destruição de tudo, o recomeço, isso parece tentador, mas o que vai restar no final? Dr. Ru, com um olhar sombrio, o problema da destruição é que, muitas vezes, ela é feita sem pensar nas consequências. É fácil destruir, difícil é criar algo realmente equilibrado. Henrique, refletindo, o equilíbrio cósmico, a destruição não pode ser o fim. Ela deve ser seguida de renascimento, ou de nada restará. E o código da realidade não pode ser manipulado de forma tão irresponsável. Dr. Ru, brincando, mas sério, claro. Se fosse fácil, todos seriam filósofos. O que, convenhamos, não seria uma boa ideia. Imagina uma sala cheia de filósofos tentando consertar uma TARDIS, corte para uma cena conspiratória, em um local oculto, os Daleks maçônicos se reúnem. O líder dos Daleks, Dalek, está cumprindo seu papel. Mas ele não sabe que somos nós quem realmente controlamos o código. Quando ele terminar o trabalho, nós assumiremos, aliado 1, e os aliados. Eles estão prontos para nos apoiar. Líder dos Daleks, sim. Eles estão em todas as dimensões, esperando o sinal. Quando chegarmos ao ápice, o universo será nosso. Parte 5, a luta pela realidade. Cena 5, a batalha entre as energias de Dalek e o trio continua. O Dr. Ru começa a ajustar a máquina de transcomunicação, tentando estabilizar as distorções enquanto Victor tenta usar suas habilidades para interferir nas alterações do código. Victor, exasperado, isso está piorando, nós precisamos de uma solução agora. Dr. Ru, apertando botões, brincando, eu sempre disse que a solução para qualquer problema cósmico é um bom feijão com arroz e um pouco de lógica. No entanto, estou tentando algo um pouco mais avançado neste momento. Henrique, focado, a solução não está em destruir o que Dalek criou, mas em restaurar o que foi corrompido. Precisamos fazer o código entender que o equilíbrio é a única constante. Corte para uma cena de conspiração, os aliados dos Daleks maçônicos começam a se mover, infiltrando-se nas distorções da realidade. Aliado 2, o plano está em andamento. Quando o código estiver totalmente corrompido, nós assumiremos o controle. Parte 6, a luz no final do túnel, cena 6. Com um esforço conjunto, Henrique, Victor e Dr. Ru conseguem acessar a verdadeira essência do código, conectando-se com a energia universal. A luta entre a destruição e a criação atinge seu ápice. O código começa a reagir, lutando para se estabilizar. Henrique, com determinação, o poder não está na destruição. Está no equilíbrio entre os opostos. Se não entendermos isso, nunca conseguiremos manter a realidade intacta. Dr. Ru, com um sorriso, finalmente, Henrique. O tipo de sabedoria que eu gosto de ouvir. Agora, só precisamos fazer a parte difícil, salvar o universo. Corte para uma cena sombria. Os Daleks maçônicos observam de longe, furiosos. Líder dos Daleks, eles estão interferindo no plano. Preparem-se para agir. Não podemos permitir que restaurem o equilíbrio. Parte 7, o desfecho da batalha, cena 7. A luta culmina quando Dalek tenta usar o código para criar uma distorção irreparável. O trio, com o poder combinado da transcomunicação e da filosofia hermética, destrói o núcleo de sua manipulação, revertendo as alterações que Dalek fez. Dalek, gritando, derrotado, não. Vocês não entendem, o poder é a única forma de existir. O equilíbrio é uma ilusão. Dr. Ru, calmo, enquanto ajusta o dispositivo, você só pensou que o equilíbrio fosse uma ilusão porque nunca teve que lidar com ele. O poder sem equilíbrio é como uma máquina sem peças. Ela nunca vai funcionar direito. Corte para uma cena de conspiração, os Daleks maçônicos recuam, mas não sem uma última ameaça. Líder dos Daleks, isso não acabou. O código é apenas o começo. Nós temos aliados em todas as dimensões. O verdadeiro jogo está apenas começando. Parte 8, reflexões e novo começo, cena 8 final, com Dalek derrotado. O código da realidade é restaurado. Henrique, Victor e Dr. Ru retornam à base, mas não sem uma última reflexão. Henrique, eu vi o que a destruição pôde fazer. Mas, como Dalek,
Não podemos viver sem considerar o custo da criação. A destruição tem seu lugar, mas é o equilíbrio que nos mantém vivos. Dr. Who, com um sorriso, viu. Eu sabia que você entenderia a complexidade do universo. Ele não é feito só de momentos épicos e destruição. Às vezes, as coisas mais poderosas são simples, como o entendimento de que a verdadeira força vem do equilíbrio. Victor, agora, o que vamos fazer? Podemos descansar um pouco. Dr. Who, dando uma piscadela, descansar. Ah, meus caros, o universo nunca descansa. Mas, se quiserem, podemos pegar um café em algum lugar. E, por favor, nada de destruir mais realidades, ok? Corte para uma cena final, enquanto o trio se afasta, uma figura misteriosa observa de longe, segurando um símbolo maçônico. Figura misteriosa, o equilíbrio foi restaurado, por enquanto. Mas os Daleks maçônicos e seus aliados estão apenas começando. O verdadeiro caos está por vir. A tela escurece, deixando uma sensação de que a batalha foi vencida, mas a guerra está longe de terminar. Fim do episódio 4.